todo mundo, meu nome é Analia, bem-vindo ao meu canal, ponto final. Gente, hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu fiquei extremamente assim abalada quando eu terminei de ler. Me mexeu muito comigo, eu fiquei extremamente assim comovida e nossa, demorei um pouco para ler, porque eu parava o tempo inteiro, porque o livro era tão brutal, foi tão violento ler esse livro para mim, que, para vocês terem uma ideia, que uma hora, teve uma noite que eu acordei assustada, foi de madrugada, já pensando nesse livro, fiquei muito, assim, nervosa, e eu falei assim, não, eu vou ter que acabar esse livro de qualquer maneira, porque eu já não aguento mais. Aí eu acabei a madrugada, eu peguei esse livro de madrugada e terminei com ele de uma vez, porque ele mexeu muito comigo, demais, demais. Eu tô falando da Filha Perfeita, da Lucinda Berry. Gente, que livro foi esse? Que coisa! Gente, esse livro, eu achei que fosse um livro tipo Menina Má, uma coisa mais nesse sentido. Esquece, não é nada disso, nada disso. Não é, aqui não é thriller, não é suspense, não é sobrenatural, não tem nada disso. Isso aqui é um drama, mas é um mega drama, sabe? É uma coisa assim, o que eu posso falar, assim, tipo, da linha de suspense, thriller, que esse livro é muito sombrio, muito, extremamente sombrio. Então aqui a gente vai conhecer um casal, que é um casal jovem, super apaixonados. Ela já tem, a Hannah, ela tem 40 anos, e o Christopher, ele é cirurgião ortopedista, e ela é uma enfermeira. Os dois se conheceram no hospital, onde os dois trabalham até hoje. Então, eles são, nossa, um casal super integrado, super, eles são assim, parece que um adivinha o que o outro pensa, eles vivem super bem, só que a Hannah tá louca por um filho, e ela não tem problemas, só que ela tá tendo dificuldade realmente para engravidar. E ela já tá na idade ali limite, que ela quer muito, ela quer ter um bebê, ela não quer ela tá pensando em adotar uma criança, mas ela não quer adotar uma criança grande já, ela quer um bebê. Então eles estavam quase ali já prestes, né, a adotar uma criança. E quando num plantão lá no hospital da Hannah, ela fica sabendo que está chegando uma criança, mas é uma criança assim que ninguém, tá todo mundo ali assustado, assim, falando baixo, porque ela tá indo pro hospital com uma escolta policial. E ela também fica muito assustada, né? Porque que essa coisa toda, um monte de gente ali falando, se mexendo, pessoas ali, e que ela tá falando, meu Deus, o que aconteceu? E depois ela descobriu que foi uma menina que estava no estacionamento de trailer, estava andando ali sozinha, mas ela estava com um estado, nossa, muito precário, ela estava péssima, estava muito magrinha, parecia um ratinho. Tava com os ossos lá todos quebrados, ela tava com o cabelo quase careca, só tinha uns pedaços de cabelo. Com certeza, obviamente, que ela tava com todos os sinais de maus tratos. Então, mas que ela foi com escolta policial e tudo, por quê? Que depois descobriram que no trailer que provavelmente ela estava morando, houve um crime lá dentro. Estava todo sujo de sangue, afinal a menina também estava toda ensanguentada, mas graças a Deus não era sangue dela, era de uma outra pessoa. Eu não quero me estender, eu não vou falar muito sobre isso, porque não é o caso agora, tá? Então, aí ela vai para esse hospital e a Hannah depois comenta com o marido, né, que deu entrada uma menina, mas está tudo muito sigiloso, porque houve um crime ali onde ela estava morando no trailer, então muita gente ali não sabe do hospital, e porque não queria que a imprensa ainda soubesse, nem televisão, que ia ser um caos total, que afinal de contas houve um crime, então essa pessoa, talvez, né, essa pessoa que cometeu um crime lá, podia estar atrás da menina, então tinha uma coisa assim muito sigilosa, são pouquíssimos médicos, ele sabia que tinha uma garota naquela condição ali. Enfim, aí, por coincidência ou não, o Christopher, né, foi designado a ajudar, né, a fazer uma cirurgia, já que ele é cirurgião ortopédico, na menina.
ele acabou conhecendo ela, foi um dos médicos escolhidos ali, né, porque são pouquíssimos, tinha uma lista ali que só alguns médicos podiam entrar naquela ala onde estava a menina. E ele logo se encantou com ela, né, foi vice-versa, né, os dois tiveram, assim, uma conexão incrível, incrível. A menina era, aparentemente, estava uma coisa horrorosa, estava de uma, nossa, de cortar o coração. Ele ficou muito abalado, né, quando a viu, mas fora isso, ela estava falando, enfim, ela conversou com ele, e, enfim, a menina é uma gracinha, apesar de ela tá com dor, tá toda ruim, mas enfim, os dois gostaram muito e tal. Ele operou, depois pós-operatório, ele cuidou dela e tudo, e falou para que gostaria muito que a Hannah conhecesse a menina. Aí a Hannah ficou meio assim, não queria muito, aí depois passou alguns dias, ele insistiu e ela acabou indo conhecê-la. Só que quando ela conheceu a Janice, o nome dela é Janice, ela estava numa crise horrível, ela estava um surto horroroso e não foi muito legal, né, o primeiro dia, que ela estava muito agitada, estava gritando muito e tudo, mas depois, com o passar dos dias, ela foi outras vezes lá e acabou elas se entendendo e tal, conversando, elas começaram a se entender melhor. Aí passou um tempo, o Chris cada vez mais encantado com ela, né? Mais assim, só pensava nela, só falava nela, ia para casa, falava na menina, que ela tava isso, tava melhor, começando a ficar mais gordinha, enfim. Então, ele ficou sabendo que ela já estava um pouco melhor, então ela ia para uma família temporária, de emergência, que nos Estados Unidos tem isso, acho que aqui também deve ter, que as crianças que têm certos problemas, assim, ela fica um tempo, depois que se recupera, sai do hospital, ela fica temporariamente numa casa de família, que é emergência, que é emergencial, por um período de tempo, e essa família paga, ganha um salário, né, para cuidar dessa criança. A menina que toma conta da Janice, que é responsável por ela falou que para o casal, que geralmente essa família, elas não estão nem muito assim, muito aí com a criança, não estão muito preocupadas com as crianças, elas queriam mais só o dinheiro, que muitas famílias veem mais até por tipo um salário ou ter um emprego, sabe, vem assim, não vê mais pela criança, mas mais pelo dinheiro, que é uma coisa muito triste. Mas mesmo assim, assistência social, isso na minha cabeça, a Piper falou que mesmo assim é melhor ela ficar numa casa de família temporária, emergencial, do que voltar para a família biológica, onde ela estava sofrendo maus tratos. Infelizmente, é assim que funciona. E o Christopher ficou desesperado, falou que de jeito nenhum ela não vai para uma família dessa, mas se essa família for ruim, se não gostar dela, ficar só pensando no dinheiro e não dar seguimento aos cuidados da Janice. Não sei o que, ela vai ficar lá em casa. Aí eu falou com a Hannah ficou meio assim e tal, aí depois aceitou. E a assistência social, a Piper, falou que seria uma temeridade, porque depois eles iam ter que criar um vínculo, com certeza, né? E que depois, quando ela fosse para a família definitiva, ia ser muito mais dolorido, tanto para ele quanto para a menina, né? Porque já está criado um vínculo e tudo, ia ser mais difícil. Mas ele não quis saber, falou que não, eu tenho que cuidar dela, eu conheço ela gosta de mim, a gente se dá super bem. Ela vai lá para casa. E assim foi feito. Ela acabou indo para lá. Gente, ela foi para lá. No começo foi tudo bem, mas depois ela começou a implicar com a Hannah muito. E ela começou, sabe, a ter crises e surtos horríveis, mas horríveis. Não é surto de criança birrenta que a gente está acostumado a ver, não. São crises horrorosas, gente, horríveis. O que essa menina fez, assim, é surreal. Ela, esqueci até de falar com você, quando ela foi encontrada, a aparência dela parecia ter 3 anos, mas depois se descobriu que ela tinha 6 anos, para você ver o estado que ela estava. Mas mesmo uma menina assim, tão pequena, ela
meu Deus, ela tinha uma raiva tão grande dentro dela, tão grande, que quando ela era contrariada, ou quando ela via que ninguém estava prestando atenção, ela queria chamar a atenção de alguém, ela surtava de um grau tão alto, que a gente aí começou a perceber, nós leitores, a gente via que essa menina era muito perturbada, mas era muito perturbada. Então, mas mesmo assim, as coisas ela foi psicóloga, a psiquiatra, tá, ia muito à assistência social, mas eles achavam que, independente desses surtos horríveis que ela tinha, eles, mais lá pra frente, quiseram adotar ela definitivamente. A Hannah era mais pé no chão, no começo. Eu achava que ela realmente tinha uma noção do grau, né, da doença dela, da psicopatia. Não é psicopatia, ela não é psicopata, mas psicológico dessa menina estava muito errado, estava muito confuso. E a Hannah viu muito isso. Agora, o Christopher ficou encantado com a menina e não via nada disso. Tanto é que, obviamente, né, a menina não atacava ele do jeito que atacava a Hannah. Então ele ficava, acho que até com uma pulga atrás da orelha, achando que a Hannah estava com ciúmes, que era isso, que não era tão assim, essas coisas que a Hannah falava, que ela fazia. Ele não acreditava muito, achava que a Hannah estava exagerando. E ele estava mais no mundo de Alice, sabe? Era mais romântico, não sei o quê. E a Hannah, no começo, ficou com muito pé no chão. Ela ficou muito preocupada de adotar essa menina, assim, definitivamente. Apesar de ela amar muito ela, já pegou muito ela. Aí os dois ficaram realmente muito apaixonados, amavam demais ela. Mas mesmo assim, eu senti que a Hannah ficou um pouco com o pé atrás, ficou com medo. Se ela ia dar conta de uma criança desse jeito. Mas o Christian insistiu e acabou convencendo a Hannah de adotar. Daqui pra cá, gente, depois, assim que eles adotam a criança, eu não tenho mais condição de falar mais nada, porque é só spoiler, direto, tá? Eu só posso dizer que esse livro explodiu a minha cabeça completamente, gente, completamente. É extremamente pesado, muito forte, demais, mas demais, tanto é que se tratando de uma criança, entendeu? Uma criança, ela doente, ela é muito doente, extremamente doente. Então, da mesma forma que às vezes eu tinha raiva da Janice, porque ela aprontava muito ali, eu tinha muita pena dela, cortava muito meu coração, porque eu sabia que ela não tinha consciência do que ela estava fazendo, porque ela tinha uma raiva tão grande interna dela, pelos maus tratos que ela sofreu, né? Logo quando ela nasceu, assim, o que ela passou, vocês não têm noção, foi muito pesado, foi muito pesado. E ela nunca teve amor, nunca teve carinho, nunca teve cuidados, nada. Ela só teve coisa ruim, ódio, raiva, só. Então o que ela tem para oferecer é só isso. Ela não tem outra coisa para a menina, para ela dar, nada. Então, quando ela é contrariada, ela explode de um jeito horrível. Toda aquela raiva que ela sentia, ela bota para fora de um jeito assim absurdo. E é mais com a Hannah e com as mulheres, porque ela acha que vê a Hannah como a mãe dela, né? Que a mãe dela deve ter sido um cão encarnado com ela. Então, foi uma coisa horrível. Então, a gente, ao mesmo tempo, eu sentia pena, mas às vezes eu sentia muita raiva, porque te dá raiva, não tem como, a gente é humana. Apesar de ser uma menina, né, fazendo coisas terríveis, e é uma menina doente, ela estava completamente doente ali, completamente perturbada ali, e fazendo coisas terríveis, terríveis, com pessoas que a amam, que amavam ela demais, demais, só queriam o bem dela. E ela estava completamente enlouquecida. Gente, leiam esse livro se vocês forem fortes, tá? Porque não é um livro pesado, tem gatilho, cuidado. Pessoas mais sensíveis, pessoas que estão passando um momento sensível, tenham muito cuidado para ler esse livro, tá? Porque esse livro não é mole, não. Não foi mole ler esse livro, não, gente, não foi mesmo. É muito difícil. Então, eu recomendo, é um livro maravilhoso, eu gostei muito, coisas aqui que eu não conhecia,
tá? Eu fiquei conhecendo. É muito bom, essa autora é maravilhosa. Você não é um livro que você não para de ler, mas eu tive que parar porque eu me senti mal, tive que parar. Mas é um livro que você quer ler sempre, porque tá o tempo todo acontecendo coisas, tá? Tem 2 plot twists. O primeiro eu já sabia logo no começo, logo nas primeiras páginas eu já estava sabendo. Eu pensei que era isso e realmente era. O segundo plot twist, realmente eu caí o queixo. Pra mim, foi chocante pra mim, muito chocante. Foi logo no finalzinho mesmo, logo nas últimas páginas. Eu levei um susto, assim, falei, como? Mas como? Sabe? Enfim, não vou falar que eu tenho medo de dar spoiler, mas foi chocante, chocante. E o final? O final, eu sei que muita gente não vai gostar, mas eu gostei, entendi o final. A autora dá brecha para ter um segundo livro, não sei, mas eu acho que esse não era o objetivo dela, tá? Não era. Eu acho que o final tinha que ser esse final, não podia ser outro, tá? Mas eu dá com certeza brecha para o segundo livro. Eu também nem sei se eu vou ler o segundo, se for realmente ela escrever o segundo, porque eu tenho que dar um tempinho, porque realmente foi muito, muito pesado para mim ler esse livro. Então, muita gente eu acho que não vai gostar. E muita gente eu acho que vai entender e realmente vai achar que tudo bem. Mas independente disso, é um livrão mesmo. Gostei muito da leitura dessa autora que eu não conhecia, mas eu aviso novamente, cuidado, tenha cuidado, porque é um livro realmente muito pesado para as pessoas mais sensíveis, tá bom? Mas é um livro bom, eu adorei, dei 5 estrelas, amei, gostei demais, me surpreendeu, porque era um livro que eu estava pensando uma coisa e foi outra, e uma outra que eu adorei, gostei demais, apesar de ter me causado sentimentos assim muito fortes, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau!